Prezado irmão, querida irmã, meus amigos, meus diletos alunos, nesse momento eu desejo que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em cada coração neste momento. É com muita alegria que eu volto a comunicar com cada um de vocês, dessa feita para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 7, de 13 de novembro de 2022. A lição de hoje ela tem como título A responsabilidade é individual. Esse é um tema muito importante porque nos dá a oportunidade de estudarmos um pouco sobre a responsabilidade de cada indivíduo. Em outros momentos eu já fiz comentário em relação à responsabilidade humana, e a responsabilidade de cada um de nós está ligada diretamente à nossa liberdade, ainda que assistida, mas nenhum ser humano deve ser responsabilizado por atos que ele não tenha praticado no uso da sua liberdade. Portanto, essa lição ela nos dá aí a oportunidade de estudarmos um pouco sobre essa temática. Portanto, está aí o título da lição: A responsabilidade é individual. O foco aqui da lição é mostrar que diante de Deus, cada ser humano, cada indivíduo será tratado de forma particular e, portanto, cada um será responsabilizado por seus atos. Ninguém poderá jogar a culpa no pai, na mãe, no guia espiritual, seja lá quem quer que tenha uma certa autoridade sobre ele. O certo é que cada um de nós, diante de Deus, nós somos senhores das nossas ações e seremos responsabilizados diante de Deus pelos nossos atos. Peço que continue orando por mim, pois continuo enfrentando aí problema na garganta, para que Deus ele me dê graça para continuar aí trabalhando na sua obra. O textuário da lição, esse texto ele aparece aí na leitura bíblica em classe, que é no capítulo 18, versos 20 ao 28 do livro de Ezequiel, e aqui traz no textuário o verso de número 20, que diz: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Nós vamos retomar esse texto um pouco mais à frente. A verdade prática da lição nos diz o seguinte: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. É muito interessante essa verdade prática, porque aqui ela entra no âmago de uma discussão bastante acalorada dentro da área teológica, que esse embate que há por visões diferentes quanto à soteriologia, a doutrina da salvação, no tocante à salvação. Aqueles que defendem a predestinação de uma maneira totalmente radical, de que aquele que é salvo no sentido de ser um escolhido por Deus para ser salvo, portanto ele não perde a sua salvação e, portanto, há uma predestinação para alguns serem salvos e outros não são predestinados. Já há uma outra linha teológica que vai dizer o contrário, que não há predestinação, porque a salvação é para todos. Há uma responsabilidade do homem no sentido de atender ou não ao chamado de Cristo para a salvação. São pontos de discussão, não vou entrar no mérito dessas discussões em si, porque eu gosto sempre de me posicionar de uma forma sensata, porque às vezes a nossa diferença ou diferentes maneiras de pensar determinado tema da Bíblia ou determinada doutrina, isso não vai em nada mudar aquilo que há de ser.
Então, crendo na predestinação ou não, aquilo que há de ser acontecerá da mesma forma, e não é a minha opinião, nem a opinião de um teólogo que vai mudar aquilo que Deus já nos seus planos estabeleceu, seja por meio do uso da liberdade do homem como instrumento para responder à fé ou não. Bem, então aqui eu quero só já pincelar aqui alguns aspectos dessa verdade prática que eu acho bastante interessante. A primeira parte aí desse texto diz o seguinte: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Então, basicamente, aqui o que o comentarista ele está colocando, em primeiro momento, está mostrando que a responsabilidade é individual, que cada um será responsabilizado pelos seus atos diante de Deus, atos esses praticados no uso do livre-arbítrio. E para além disso, que é o contraponto que ele vai colocar aqui, é que a ideia de um fatalismo, de um determinismo rígido, como se houvesse um destino, uma moira ou algo que determina o fim de cada homem, independente do que ele faça ou deixe de fazer, ele não poderá fugir do destino. E aí o comentarista ele vai contrapor a essa ideia, mostrando que de fato a palavra de Deus ela é contra o fatalismo, contra esse determinismo que vai então aí assegurar nos seus ensinos que há um destino rígido para o qual ou do qual o homem não pode fugir. Olhando dentro de um contexto bíblico maior, é interessante nós observarmos que aqueles que defendem a ideia de que a salvação é para todos, eles vão encontrar apoio bíblico, muita base bíblica, eu diria, e também aqueles que fazem a leitura da predestinação, eles também encontram bases bíblicas, porém a questão tudo é o foco de leitura que cada um faz. As duas doutrinas, as duas defesas, em certa medida, elas vão encontrar alguns textos bíblicos para se sustentar, porém eu gosto sempre de partir do princípio que nós temos que analisar o contexto maior da Bíblia, o contexto que envolve todo o processo de salvação, toda a graça divina e a própria obra de Jesus em si, o que ele diz na sua palavra, isso não pode ser ignorado. Então é necessário que a gente deixe de lado um pouco a paixão por essa ou aquela linha teológica, doutrinária, e que a gente tenha um pouquinho ou muita sensibilidade diante do contexto bíblico de um modo geral. Eu tenho para mim que não faz nenhum sentido pensar o ser humano como sendo uma criatura como todas as demais criaturas, pensar o ser humano como despido principalmente de um certo grau de liberdade e também do livre-arbítrio. Eu respeito quem pensa diferente, mas eu não consigo conceber virtudes como o amor, o perdão, nenhuma virtude humana eu consigo conceber sem a liberdade. Eu não consigo conceber. Eu não vejo como entender que alguém ame o outro, que alguém perdoe o outro, que alguém seja misericordioso, que desenvolva os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, melhor dizendo. Eu não creio que nada disso é possível sem a liberdade, porque eu penso que por exemplo, amar como um determinismo e não porque alguém escolhe amar ou escolhe odiar no uso da liberdade, eu não vejo sentido eu ser obrigado, eu ser programado, que haja um determinismo, que haja um destino comandando tudo.
e que eu tenho que amar alguém ou odiar o outro. Isso para mim é algo que não faz sentido, porque expressões de virtude, elas, o ser humano, ele deve querer expressá-las. Não vejo nenhuma virtude ou nada como virtude quando você é obrigado a fazer alguma coisa. Então não vejo sentido de dizer que, por exemplo, eu amo a Deus se eu estou programado para amar a Deus, se há um determinismo que me leva a amar a Deus ou a odiar a Deus. Isso para mim não faz nenhum sentido. Então, partindo desse princípio, e uma vez que entregar a vida a Cristo, andar ao lado de Cristo, ou obedecer a Deus, penso que é um ato de reconhecimento, de amor, de gratidão. Eu não vejo sentido que o homem tenha sido previamente programado por Deus para responder à salvação de maneira positiva e outros previamente programados para rejeitar ou já serem, vamos dizer assim, de fato rejeitados, ainda que ele queira a salvação. Eu não consigo entender dessa forma. Eu prefiro usar o bom senso, aquilo que a filosofia chama do meio termo, que não é meio termo no sentido negativo, no sentido de alguém ser indeciso, mas o meio termo no sentido da justa medida, de não exagerar, não ser nem além nem aquém, mas ser justo na análise. Eu não vejo nenhum problema em conciliar a soberania de Deus com a sua presciência. Não vejo nenhum problema. Eu creio que o grande equívoco que há na leitura determinista quanto à salvação, quanto a um destino que o homem não pode fugir, eu creio que é uma falta de compreensão do equilíbrio que existe entre a soberania e a presciência de Deus. Eu tenho para mim que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, mas que também Deus é um Deus presciente, e eu entendo que na soberania de Deus, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e dentre os vários atributos que diferencia o ser humano, o homem, das demais criaturas, dentre esses vários atributos eu destaco a capacidade de decidir, de arbitrar, de deliberar. Portanto, e isso não é possível sem o livre-arbítrio e o mínimo de liberdade, ainda que delimitada dentro do seu campo de atuação. Então eu penso que Deus deu essa liberdade ao homem, Deus deu o livre-arbítrio para ele agir dentro do seu quadrado, já que a nossa liberdade ela é delimitada pela do outro, pela lei, por Deus, etc. Mas eu creio que há uma fagulha de liberdade e de livre-arbítrio no ser humano. E sendo assim, essa faculdade ou essa virtude que é o livre-arbítrio, eu penso que foi dado por Deus, e que Deus é um ser soberano, e o que eu acho muito interessante em analisar Deus é porque Deus era um ser que pode todas as coisas. Na sua soberania ele não depende de ninguém, não precisa do homem, não precisa de ninguém. Ele se deu ao luxo de criar todas as coisas porque ele quis criar, não porque ele precisasse. Porém, esse Deus que é soberano, esse Deus que é todo-poderoso, que é onipotente, ele ao mesmo tempo demonstra esse seu poder não interferindo naquilo que pelo seu próprio poder ele criou, ele estabeleceu. Então Deus, pela sua soberania, ele fez um ser. Essa é a leitura que eu faço, a partir de outras leituras, é claro, principalmente da Bíblia e também livros seculares, como por exemplo a obra de Agostinho, o livre-arbítrio. E à luz da Bíblia principalmente, eu penso que Deus
ele fez um ser tão especial, que é o ser humano, e deu a esse homem a capacidade de inclusive rejeitar o próprio Deus. Deus, ele é tão poderoso que ele fez um ser capaz de se levantar contra ele mesmo, e mesmo assim ele o criou. Mesmo assim, ele deixa que o homem se levante contra ele. Isso para mim é livre-arbítrio, isso para mim é a liberdade, ainda que assistida, cada um dentro do seu quadrado. Então, na minha concepção, a soberania de Deus em criar o homem e criar ele livre, ele com livre-arbítrio, para mim essa soberania de Deus, ela não interfere, mesmo sendo ele presciente também, mas a sua presciência, ou seja, ter ciência, ter conhecimento, mesmo antes das coisas acontecerem, ter ciência do que o homem fará com sua liberdade, rejeitando a salvação ou não, querendo ou não se voltar para Deus, mesmo sabendo disso previamente, sabendo o que o homem fará e faria no futuro. Deus criou o homem livre, criou o homem com livre-arbítrio, e a sua presciência, ela não interferiu no homem no sentido de já criar o homem programado para ser salvo, programado para se perder. Não creio nisso em hipótese nenhuma. Não creio em hipótese nenhuma, porque aí pensar dessa forma seria admitir o que alguns filósofos dizem, que Deus é um Deus que joga dado. Ele está jogando dado, ele muda as peças da humanidade ao seu bel prazer, e o homem pensa estar construindo a sua história, mas na verdade ele não está construindo nada. Já está tudo programado, já está tudo robotizado, e nós não passamos de autômatos dentro desse aspecto. Então esse determinismo divino eu não creio, porque dentro da minha concepção, dentro do meu olhar crítico para um contexto maior de Deus enquanto soberano, enquanto amor e justiça, enquanto um ser justo, eu não consigo conceber que o que nós fazemos é por uma força do destino. Não consigo conceber que Deus não deu ao homem, a terra não foi dada ao homem, o mundo não foi dado ao homem não foi dado o direito de poder escolher e de construir a sua história, o seu futuro, com Deus ou sem Deus. É claro que por amar o homem, Deus ele interfere, pode interferir na história, interfere, mas toda interferência de Deus na história humana é no sentido de ajudá-lo a tomar uma decisão, de abrir os seus olhos e até mesmo evitar que o homem se destrua, porque eu penso que Deus, o seu poder criativo, ele não foi algo que ficou no passado. Deus continua sustentando a sua criação pelo seu poder, e em dados momentos ele interfere na história, mas por amor, para que o homem não se autodestrua. Mas determinismo, fatalismo, eu não acredito. E penso que quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, e mundo aí refere às pessoas, e aí o mundo é a ideia do todo, não é uma classe, que Deus amou o mundo de tal maneira e que ele deu Cristo para que todos aqueles que crescem, aí o ato de crer, para mim é um ato de liberdade, de escolha, e esse que crê não venha perecer, mas tem a vida eterna. Eu levo a sério esse texto, eu não vejo como meras palavras, porque se for para crer em algumas coisas da Bíblia e outras não, aí é bastante difícil admitirmos a Bíblia como palavra de Deus. Então, se a Bíblia diz que Deus amou o mundo, é o mundo mesmo, é todas as pessoas. Se a Bíblia diz que vai haver alguns que creem para ter a vida eterna, é porque terão aqueles que irão crer, e crer aqui não penso que é algo já programado por Deus para que alguém creia ou deixe de crer, mas é um ato de liberdade, do livre-arbítrio, e isso para mim eu levo muito a sério. Portanto, não creio em determinismo. Eu creio que Deus sabe o fim desde o começo. Creio que o salvo, de fato salvo, ele não se perde,
Mas quando eu digo salvo não se perde, não é no sentido de que Deus o determinou para a salvação. Não. Eu penso que a ideia de que o salvo não se perde é porque quem é salvo. Mas aquele que é salvo, dentro da minha leitura, à luz da Bíblia, e ele não se perde de fato, é aquele que Jesus, que Deus na sua presciência, sabe que de fato ele vai permanecer até o fim. Não que ele vai perseverar para ser salvo, mas ele vai perseverar exatamente porque ele é salvo, porque ele escolheu descansar na graça de Deus, buscar a ajuda de Deus para caminhar uma vida com Cristo aqui na Terra. Então eu penso dessa forma, a ideia ou o ângulo de leitura de que o salvo ele se perde ou não, a gente tem que saber de que ponto de partida nós estamos mencionando. Que se eu pego a ideia de que o salvo ele se perde, salvo só no mero sentido de alguém que é crente, que é religioso, mas que ele está caminhando hoje, amanhã ele desiste da fé, nesse aspecto meramente visível, meramente humano, é entendível quem defende que um salvo pode se perder. Mas no sentido da presciência de Deus, como Deus já conhece os seus, já conhece aqueles que vão responder ou corresponder pela fé à graça divina, como Deus já conhece, de fato, esses que já estão, que Jesus conhece previamente o que eles fizeram com o seu livre-arbítrio, esses aí, de fato, eles não vão se perder. Porque se ele é salvo num sentido eterno, num sentido do fim de tudo, Deus já conhece isso. Mas uma coisa é afirmar que o salvo não se perde, porque Deus já conhece o fim desde o começo, e outra coisa é afirmar que o salvo não se perde, porque ele está, porque há um destino, um predestino, uma predestinação no sentido de um determinismo divino para que uns sejam salvos e outros sejam reprovados. Eu não creio desse jeito. Há versos na Bíblia que pode fazer com que alguém faça a leitura diferente. Há mais versos que são lidos não levando em consideração o contexto maior da Bíblia. Eu penso que qualquer doutrina ela deve perpassar todo o contexto bíblico, todo o propósito divino, e a salvação, que é para mim a doutrina principal da Bíblia é a salvação, porque a salvação ela fala de Cristo, Cristo é o centro da Bíblia. Então eu penso que a salvação ela foi prometida lá desde o Éden, desde quando Adão e Eva pecaram contra Deus, que já havia a promessa de que alguém viria para redimir o homem, a semente da mulher. E isso era para todos. Eu não consigo conceber de forma diferente. Bem, então está aí a verdade prática. Agora nós vamos então para a leitura bíblica em classe. Aí no primeiro verso do capítulo 18 de Ezequiel, o primeiro verso que a lição propõe, que é o verso 20 ao verso 28, o verso de número 20 do capítulo 28, o capítulo 18, melhor dizendo, do livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 20 ao 28. O verso 20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Isso aqui é muito, muito importante. Esse é um dos textos que eu acho assim fundamental para nós analisarmos a responsabilidade de cada indivíduo diante de Deus, porque aqui Deus, falando por meio do profeta Ezequiel, ele já deixa bem claro que a alma que pecar é essa que vai morrer. E aqui morte, não só no sentido físico, mas morte espiritual também, e morte eterna também, por que não? Mas é interessante nós observar que a responsabilidade aqui é de cada um. Então aqui, dentro de um contexto que nós vamos analisar aqui, Deus vai mostrar a Ezequiel exatamente que cada indivíduo será responsabilizado diante de Deus. Nada da ideia que era comum dentro desse contexto aqui, de que o filho morreria por causa do pai, o filho estaria pagando o pecado dos pais, que era um dito popular, um provérbio entre o povo de Israel. Porém aqui o texto, Deus está falando por meio de Ezequiel para que tirasse essa ideia, para que esse provérbio ele não fosse mais dito entre o povo,
que de fato a alma que pecasse, essa que iria morrer, essa que seria responsabilizada diante de Deus. Aí na sequência do texto diz o seguinte: o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Esse é um princípio divino, que ele permanece para sempre como um todo princípio da palavra de Deus. Então, o que o texto está dizendo aqui é que o filho, ele não pagará pelo pecado do pai. Se for o pai que pecou, será o pai que pagará pelo seu pecado, e não o filho porque o seu pai tenha pecado. Portanto, Deus está aqui de maneira muito clara falando ao seu povo e a todos nós que o filho não pagará, não levará sobre si a maldição, a maldade do pai, como também nem o pai levará a maldade do filho, mas a justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, cada um receberá, colherá aquilo que plantou. Não é porque o meu pai é justo que eu sou justo. Não é porque o meu pai pecou e está passivo ao castigo da parte de Deus que eu também irei experimentar ou irei receber o castigo divino. Uma coisa é nós analisarmos a nossa relação humana enquanto seres humanos. É claro que às vezes o pai ele faz algo que compromete a família vai pagar por isso em termos humanos. Uma dívida ou alguma loucura que ele fez, como também o filho. Às vezes a família paga pelo filho, às vezes até com a própria vida. Porém, aqui o que nós temos que levar em consideração aqui é o tratamento do relacionamento do homem com Deus. Nós não estamos falando de coisas materiais. Ah, não, o filho está sofrendo porque o pai fez besteira. Isso acontece na vida material? Acontece, é claro. Porém, em termos espirituais, o que o texto está tratando é em termos de pecados, em termos de consequência de pecado, de punição da parte de Deus, enquanto a aplicação da sua justiça, cada um receberá a sua paga. Ou seja, Deus não vai tomar o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. É isso que o texto ele está apresentando, e é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento. Que às vezes nós percebemos, até mesmo no nosso meio, alguns ensinamentos, e principalmente aqueles que trabalham muito com essa questão de batalha espiritual, de libertação, há uma confusão muito grande em pensar que o filho, mesmo ele tendo já se convertido ao Senhor, e que ele permanece debaixo de uma maldição. Uma coisa é a família, de um modo geral, passar por consequências de ações de outros membros, mas outra coisa é o trato diante de Deus. É claro que se eu tenho um pai que está envolvido com obra das trevas e eu estou exposto a essas obras das trevas juntamente com meu pai, é claro que eu acabo sofrendo essas influências. Mas uma vez que eu me entendo como um indivíduo diante de Deus e assumo a minha responsabilidade de não ser igual ao meu pai, eu não irei, em hipótese nenhuma, pagar pelos pecados do meu pai. Por quê? Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Por quê? Porque eu nasci de novo em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí na sequência, o verso 21 diz o seguinte: mas se o ímpio, mesmo cometendo a impiedade, estando sujeito à punição da sua impiedade, olha o que o texto nos diz no verso 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Ou seja, isso mostra a atitude do livre-arbítrio, da liberdade de decidir. Olha, o ímpio está na impiedade, está cometendo o pecado e ele vai colher o fruto do seu pecado, que é exatamente a morte eterna. Ele já está morto espiritualmente. Mas o texto aqui está colocando que se esse ímpio ele se converter, o que é converter? Aqui é a ideia de fazer uma conversão. Quem dirige sabe muito bem o que é isso, ou seja, de retornar, de voltar. Então está mostrando aqui que mesmo ímpio,
que na sua impiedade ele está prestes a morrer, na sua impiedade a experimentar a morte eterna, uma vez que ele está morto espiritualmente no pecado, se ele se converter, ele tomar a atitude de se converter, é claro que o Espírito Santo falando na sua vida e ele dando ouvido à voz do Espírito, receber força da parte de Deus, e ele se converter e fizer justiça, certamente ele viverá e não morrerá, porque Deus, ele é um Deus misericordioso e ele perdoa aquele que confessa e deixa que se volte para ele arrependido e não por um determinismo. O verso 22, de todas as suas transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou viverá. Verso de número 23, desejaria eu, isso aqui é muito, mas é muito interessante, olha o que o Senhor diz no verso 23, aqui é uma pergunta retórica, na verdade é uma pergunta numa espécie de uma afirmação, que a resposta já está na própria pergunta. Olha o que Deus retoricamente diz por meio de Ezequiel. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Ou seja, aqui Deus está perguntando, porventura eu tenho um prazer na morte do ímpio? O próprio Deus já está nessa pergunta afirmando que não. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Desejaria eu, por acaso, a morte do ímpio? Não, essa é a resposta subentendida nessa pergunta retórica. Então, desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Aí ele vai e responde, não desejo, antes que se converta, e aí não, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Aí ele faz as duas perguntas, na verdade a primeira pergunta ela é colocada a questão, e a segunda pergunta é uma pergunta respondendo à primeira questão. São duas perguntas retóricas, de fato, mas uma respondendo à outra. Aí ele vai perguntar, olha, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, que é a pergunta. A outra, não desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Então percebe que essa pergunta, olha, eu desejaria a morte do ímpio, não desejo antes que ele se arrependa, que se converta, é Deus respondendo à própria pergunta que ele faz, mostrando que de fato Deus não tem prazer na morte do ímpio. E aí o verso 24 nos diz o seguinte, mas, falou do ímpio, agora vai falar do justo, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as suas abominações, que faz o ímpio, porventura viverá? Deus está perguntando também uma outra pergunta retórica, ou seja, aqui o justo é aquele que decidiu temer a Deus, andar nos caminhos do Senhor, e aí o Deus faz essa pergunta retórica, vem cá, mas e se o justo, ele no caso é se desviar, afastar da sua justiça, cometendo a iniquidade, fazendo conforme as abominações que o ímpio faz, só pelo fato dele ser justo, mas se ele cometer essa impiedade, ou desviar da justiça, ele vai viver só porque ele era justo? Faz a pergunta retórica. Aí na frente ele vai responder, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, ele morrerá. Ou seja, se o ímpio se converter, ele viverá. Se o justo se desviar, ele morrerá. Isso fala de quê? Fala de liberdade, fala de livre-arbítrio, fala de responsabilidade e que cada um responderá por si mesmo diante de Deus. Nada de fatalismo, nada de determinismo divino. Aí o verso de número 25. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ou seja, aqueles que não querem se dobrar a Deus, vai então argumentar, olha, Deus é injusto, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Ou seja, aqui também, retoricamente, ele está perguntando, vem cá, mas porventura é eu que não tenho o caminho direito? Se nem responder, vocês sabem que não. É vocês por acaso que... Não é vocês por acaso que têm o caminho torcido?
Deus também já está respondendo retoricamente, pois é vocês, o meu caminho é direito e o vosso caminho é que é um caminho torcido. Desviando-se o justo, aí prossegue no verso 26, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Então, aqui retomando o que havia dito, para fechar aqui a ideia, ele vai dizer exatamente o que? Deus vai dizer, olha, se o ímpio ele se converter da sua impiedade e praticar a justiça, ele conservará a sua vida. Então, isso aqui é muito interessante. Ou seja, se o justo desviar da sua justiça, ele morrerá na sua impiedade. Mas se o ímpio se converter da sua impiedade e praticar a justiça, ele conservará a sua alma em vida. E por fim o verso 28. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Muito, muito importante esse texto aqui que nós acabamos de ler. Por fim, vamos para então, finalmente, melhor dizendo, vamos para aí o comentário da lição, ver o que o comentarista aqui nos apresenta. Introdução. O ponto de partida dessa lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados de Babilônia, que diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, aqui esse provérbio era usado ali, no caso em Jerusalém e entre os do cativeiro, dizendo o quê? Que os pais tinham comido uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Ou seja, o normal é que os dentes se embotam daqueles que comem a uva e não dos seus descendentes, dos seus filhos. Então, qual seria aqui a ideia do provérbio? Era mostrar exatamente a injustiça de Deus. Que os pais pecaram e quem estava pagando pelo pecado dos pais eram os filhos. Então esse provérbio se tornou comum. Isso tem muita base naquilo que a gente fala quando critica a questão daqueles que trabalham com a teologia da libertação e mais especificamente a questão de maldição hereditária, etc., que um filho está pagando pelo pecado do pai. Já coloquei meu ponto de vista no início. Então aqui, esse provérbio aqui, inclusive, ele foi proibido por Deus, porque ao dizer esses provérbios que o pai comeu as uvas verdes e o dente dos filhos embotaram, eles estavam jogando culpa em Deus, que Deus estava sendo injusto, porque quem tinha pecado eram os pais, e eram os pais que deveriam estar pagando. Então com base nesse dito popular que eles estavam dizendo, reclamando que estavam sendo punidos pelos pecados dos seus antepassados. E é a partir desse ditado, desse contexto, desse conceito que Deus então traz uma mensagem para o profeta, por meio do profeta Ezequiel, mostrando exatamente que cada um é responsabilizado, se responsabiliza pelos seus feitos. Vamos ver o que a lição nos fala. Primeiro tópico, sobre a máxima usada em Israel. Uma máxima equivocada. O ditado popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo, que era exatamente combatendo a idolatria. Está no livro de Êxodo, capítulo 20, o verso de número... Vamos ler o verso 4 e o verso 5, que diz o seguinte: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque o Senhor teu Deus sou Deus zeloso. Aqui é a ideia, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então aqui muitos pegam, e ainda hoje pegam esse texto, mostrando que os filhos são punidos pelo pecado dos pais até a quarta geração. Porém esquece aqui no finalzinho do texto que
Deus fala de ser um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, mas é quando essa iniquidade ela permanece nos filhos. Que aqui o texto diz, é até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ou seja, o pai odiava a Deus, o filho, dentro do contexto, aprendeu com o pai, no uso do seu livre-arbítrio, aprendeu a odiar a Deus, e aí a geração dos filhos também odiando a Deus, e aqui Deus diz o quê? Que ele é um Deus zeloso, que ele pune os pais, e por que não puniria os filhos se eles permanecessem na iniquidade dos pais? Essa aqui era a ideia desse mandamento aqui, Deus ordenando exatamente quanto ao prostrar-se diante de imagem de escultura. Que Deus puniria, um Deus zeloso que pune o pecado do pai, pune o pecado do filho, do filho, do filho, do filho, se permanecer no pecado do pai. Essa é a ideia, porém, era mal interpretado esse texto e atribuía exatamente a Deus a injustiça de estar punindo os filhos porque os pais haviam pecado. Mas não era bem essa a realidade. Bem, é um princípio divino estabelecido pela lei de Moisés. Isso é lembrado na história de Israel, a questão daqueles que aborrecem a Deus e a sua geração continua aborrecendo. Eles seriam punidos, porém era aqui mal interpretado. Aí o subtópico 2, Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. A palavra profética em Jeremias ela é escatológica. A seção de Jeremias, capítulo 30 ao 33, é o livro da consolação, que não foi editado separadamente, como no caso foi o livro de Lamentações, que foi um livro editado separadamente, como sendo também um livro de Jeremias. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá, e contempla o futuro glorioso da nação unificada, que é mostrando que Deus restauraria a nação, e esse ditado jamais seria dito entre o povo, que haveria de ser restaurado, cada um responsabilizado e a nação curada. Esse oráculo está nesse contexto, como nos revela também a profecia do livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 31, versos 29 e 30, é muito importante. Jeremias, capítulo 31, vamos ver o que nós temos nesse texto. Eu já o li e achei bastante interessante. Jeremias, capítulo de número 31, versos 29 e 30. Jeremias 31, 29 e 30, diz-nos o seguinte. Vou ler a partir do verso 27 até o 30, para ficar melhor contextualizado. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que semearei de homens e de animais a casa de Israel e a casa de Judá, aqui falando um dia da restauração do povo de Deus. E será que, como vigiei sobre eles, para arrancar, para derribar, para trazer a punição, para transtornar, destruir e afligir, assim vigiarei, ou seja, olharei para eles, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Em verso 29. Naqueles dias de restauração, não dirão mais, ou seja, quando eles forem restaurados, eles não vão mais dizer: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Não vão mais jogar a culpa nos pais, mas eles vão ser curados, vão ser libertos, e esse ditado não será mais ouvido, esse provérbio, no meio do seu povo. Pelo contrário, cada um morrerá pela sua própria iniquidade. Ao contrário desse dito, naquele dia cada um vai se converter, a edificar, a ajudar a casa de Israel. Naqueles dias não vão mais dizer esse ditado, mas pelo contrário, cada um morrerá pela sua própria iniquidade, e todo homem que comer uvas verdes que os dentes se embotarão. Ou seja, vai chegar um dia que Israel será restaurado à sua pátria, e ele vai perceber que, de fato, cada um é responsabilizado pelos seus atos diante de Deus, e eles vão perceber que aquele que pecar é aquele que vai sofrer a punição. Aí o texto diz: de todo homem que comer uvas verdes que os dentes se embotarão, ou seja, os dentes serão embotados. A ideia de embotar o dente é de sofrer a punição,
exatamente daqueles que pecarem. Essa é a ideia que o texto aqui ele deixa de uma maneira muito clara. Louvado seja Deus. É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado esse tal provérbio como nós vimos. Mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. Aí Ezequiel proibindo o ditado, que é quando ele traz aí a questão de que cada um seria responsabilizado diante de Deus, portanto, não faria sentido e o povo não deveria mais pronunciar aquele ditado entre a nação. Ezequiel 18, verso 2 e 3 diz o seguinte: Que quereis vós dizer, citando na terra de Israel este provérbio? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, não se vos permite mais usar desse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, todas as almas são minhas. Como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Isso aqui é muito, muito importante. Então, essa é a palavra de Deus que você está ouvindo neste momento e não deixe ser levado, julgado, guiado por interpretações humanas. É Deus que está dizendo. Quem pecar é esse que morrerá pelo seu pecado. Não que você está aí pagando o pecado do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Cada um dará conta de si diante de Deus. E o Cordeiro de Deus morreu para nos redimir de todos pecado, do pecado original e consequências, os nossos pecados são apagados, somos purificados em Cristo. Subtópico 3. O problema em nosso tempo. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou o imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas conhecido como batalha espiritual. Algo muito, muito melindroso. Muito melindroso. Não é que eu desconheça ou não admita que há batalhas espirituais e que nós temos que travar de fato batalhas espirituais, mas a forma descabida, às vezes, com que se trata a batalha espiritual, biblicamente tem muita coisa que não convém, que deixa a desejar. Então é nesse aspecto que eu faço essa ressalta, então, desse movimento de batalha espiritual. Essa parte do ensino é a conhecida e extravagante doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento, lá do Decálogo, não pode ser aplicada aos crentes, pois eles se tornaram uma nova criatura, pois as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. Então, o ensinamento bíblico que nós temos para a igreja é que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o tópico de número 2, sobre a salvação para todos os seres humanos. Primeiro subtópico, a esperança para o pecador. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta, reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrações. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca. E nisto o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento. Ou seja, a vontade de Deus é que todo homem não se perca, que todo homem seja salvo. Esse é o plano de Deus, é o propósito de Deus. O próprio João 3,16, que todos conhecem, diz que Deus amou a todos, para que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui em João 5,40, aqui o texto está dizendo que o próprio profeta aqui, ele vai antecipar o que está já escrito nesse texto. O profeta Ezequiel está antecipando essa graça do Novo Testamento. João 5,40
que vai expressar da seguinte forma. Você pode aí abrir a sua Bíblia ou depois pesquisar. Mas não quereis vir a mim para ter de vida. Ou seja, Jesus se apresenta como a vida eterna. E aqui o texto está dizendo que existem aqueles que não querem vir a Cristo para ter vida eterna. Ou seja, no uso da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, recusam o presente de Deus. Não querem vir a mim para ter vida eterna. Então, há uma esperança para o pecador, basta ele vir para a pessoa certa, que é Cristo Jesus. Subtópico 2, refutando um pensamento fatalista. Tanto os exilados na Babilônia, como os que estavam em Judá e em Jerusalém, acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelo pecado dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Deus proíbe o uso desse ditado popular, como nós vimos, porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados de Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. A alma que pecar, essa morrerá. Ele vai dizer isso no verso 20 do capítulo 18. A palavra alma, nesse contexto, significa a própria pessoa, ou seja, cada um será responsabilizado pelos seus atos. Aí o subtópico 3, duas situações. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona a sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade e se volta para Deus, tal pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Mas se pelo contrário o justo se desviar de sua justiça e cometer iniquidade, injustiça, conforme todas as abominações que faz o ímpio, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou, neles morrerá. O verso 24 do capítulo 18. É possível, sim, o salvo perder a salvação. Aí o comentarista coloca algo aqui que eu penso que ele poderia explicar melhor, não aprofundou. Ele coloca: é possível, sim, o salvo perder a salvação temporariamente ou definitivamente. Aqui eu creio que o que ele quis dizer é aquilo que eu procurei explicar assim, da maneira mais clara. Quando ele coloca é possível o salvo perder a salvação temporariamente, é no aspecto do homem enquanto um ser carnal que ainda está na terra lutando para tomar posse da vida eterna. Então, nesse aspecto presente, muitos que estão aí na caminhada podem se desviar. Nesse aspecto aí, seria o que ele está colocando, perder a salvação temporária ou definitiva, seria no sentido de enquanto cristãos, enquanto igreja visível, e ainda não está no fim, ele parar da caminhada, resolver desistir. Nesse aspecto aí, o que está colocando aqui, ele não perseverou, e uma vez que somente Jesus, somente Deus conhece o fim desde o começo, Deus já sabia, sim, com antecedência, que essa pessoa não era salvo, no sentido de que ele escolheu, ou ele desistiu, ou ele não perseverou em Cristo, não permaneceu em Cristo para ser salvo. Não que a salvação, que você persevera para ser salvo, mas você é salvo. Por você salvo, você persevera. Então, para ficar mais claro o que eu estou falando, eu estou partindo do princípio seguinte, que eu creio na predestinação, eu creio, mas de que forma? Que nós somos predestinados, ou seja, todos aqueles que serão salvos, necessariamente eles terão que passar por Cristo. Então, nesse sentido, eu vejo a predestinação nesse sentido, que não é possível ninguém ser salvo se não permanecer em Cristo. Então, o salvo ele foi predestinado para permanecer em Cristo. Então, a predestinação não está no determinismo.
mas está na condição de estar em Cristo. Então, estando em Cristo, está salvo. Afastando de Cristo, está perdido. Então, todo aquele que permanece em Cristo, ele está salvo. Ele não será salvo, ele está salvo, ele é salvo. Agora, Deus sabe quem é que permanecerá em Cristo ou não. Que eu entendo a ideia da porta da graça com essa possibilidade de você abraçar e você também deixar de abraçar a graça. Para mim, e à luz da Bíblia, do que eu tenho aprendido, a fé é exatamente uma resposta à graça. Pela graça sois salvos, salvação é pela graça, isso é indiscutível. A Bíblia diz, porém, por meio da fé, ou seja, o canal, a resposta à graça de Deus é a fé que é gerada no coração do homem, é a fé no homem. E Deus coopera com isso sem sombra de dúvida. Mas o homem ele pode não querer a graça de Deus, ele pode simplesmente, com base ou utilizando de um poder que o próprio Deus o deu, que é o poder de deliberar, de escolher, ele resolver não querer. E isso eu não vejo nenhum problema em entender isso, não vejo nenhum problema. Apesar de que respeito quem pensa diferente, entendeu? Eu tenho o direito de pensar, agora eu não penso dessa forma. Portanto, o texto está colocando aqui, quando o comentarista coloca que é possível ser salvo e perder a salvação temporariamente, aqui a ideia do temporariamente eu acho que não ficou claro, aqui dá a ideia de que alguém vai dizer, mas depois vai voltar, uma vez que o salvo não perde, seria uma leitura já um tanto quanto determinista, o que é algo, vamos dizer assim, dentro de um conceito da eternidade, é algo meio problemático, mas ele diz o seguinte, pode perder temporariamente, quer desviar, mas voltar, mas também ele diz aqui que pode perder definitivamente, ou seja, no sentido de afastar e não voltar mais. Mas em termos da presciência de Cristo, essa pessoa ela é uma salva? Não, porque na presciência Cristo já sabe que ela abandonaria a fé, que ela, vamos dizer assim, ela afastaria de Cristo. Então, ela experimentou a graça de Deus, estava, que o que é a nossa salvação? Nossa salvação é em Cristo, estando em Cristo estamos salvos. Então, ela estava em Cristo, mas ela resolveu abandonar a fé. Então, nesse aspecto, ela afastou do único lugar que garante a salvação, que é a salvação, que é o próprio Cristo. Algo parece um pouco confuso. Mas, de fato, em síntese, o que eu estou dizendo é que permanecer em Cristo é a única possibilidade de ser salvo. E Deus sabe muito bem quem vai permanecer em Cristo ou quem não vai permanecer. E a salvação, repito, ela está apenas em Cristo Jesus. Por fim, o último tópico da lição, sobre a reação de Israel. Primeiro subtópico, uma pergunta retórica. Na verdade, não são duas perguntas. Na verdade, são duas perguntas, que fala de uma pergunta retórica, mas na verdade são duas, mas como falei, uma respondendo à outra. Não é o meu caminho direito, Deus perguntando? Não são os vossos caminhos torcidos? Perguntando. E na verdade, Deus está perguntando e ao mesmo tempo subentende que de fato o que ele está dizendo é que de fato o caminho dele é que é direito e o do homem que é um caminho torto. A pergunta retórica não espera a resposta, trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Javé afirmou nessa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentemente utilizados nas Escrituras e é bom nós entendermos que a Bíblia é aqueles que espiritualiza tudo, que acha que não precisam se equipar dos conhecimentos léxicos, gramaticais, conhecimentos de figuras de linguagem, figuras como, por exemplo, a metáfora, a ironia, a parábola, a hipérbole, etc. Então, tudo são elementos que facilitam a compreensão de um texto bíblico, já que a Bíblia é uma literatura com a mensagem divina, é claro, e todos os gêneros literários eles estão na Bíblia, como vários gêneros textuais ou tipos textuais também. Bem, então, esse é um recurso, um recurso estilístico que são frequentes nas Escrituras
Aqui dá, por veja um exemplo. Não é Arão não é Arão o levita teu irmão? Então aqui mostra exatamente esse recurso estilístico. Arão, o levita, teu irmão, aí vem, não erreis, vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus, que é exatamente aqui esse tipo de recurso estilístico. E ao mesmo tempo aqui é interessante, nesse texto, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus, que de certa forma é uma ironia velada, vamos dizer assim, em relação aos próprios que diziam-se defensores da religião e que, no caso, até mesmo rejeitaram a Cristo em nome do zelo das Escrituras, mas eles erravam exatamente em não conhecer as Escrituras, porque as Escrituras testificavam do próprio Deus. Então, o próprio Deus que eles das Escrituras que ele defendia estava ali no meio deles e eles não compreendiam. Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão: os caminhos do Senhor são corretos e o do povo distorcido. Ou seja, a conclusão das duas perguntas retóricas, que é o caminho de Deus, não é o caminho de Deus direito, e não os vossos torcidos, a essa pergunta subentende exatamente a conclusão, que os caminhos do Senhor são corretos e o dos homens torcidos. Aí vem o subtópico 2 desse último tópico, nos diz assim, o subtópico 2, sobre a justiça. Ezequiel deixa claro, mais que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Essa é a justiça divina. Esse atributo, a justiça, se harmoniza com a santidade. Então Deus, a sua justiça harmoniza com a sua santidade. Deus, ele pratica a justiça, e a justiça de Deus é exatamente a sua santidade em prática, porque Deus não pode tomar o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, porque ele é santo. E ele é santo para preservar a sua santidade, ele aplica a sua justiça, que é punir o erro e, vamos dizer assim, abençoar, premiar no sentido de trazer bênçãos ou fazer colher bons frutos àquele que planta o bem. Seria essa uma ideia assim mais entendível para nós. A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo, considerando justiça como atributo, no sentido absoluto de perfeição, ou seja, Deus é um juiz justo. Deus é justo, ele não pratica a injustiça. E por fim, o último subtópico, o arrependimento. Deus é justo e misericordioso. Ele é justo para punir, mas também ele é misericordioso, ele é amor. Ele dá oportunidade àquele que se arrependa e volta para ele para alcançar misericórdia. A retribuição ao pecador contumaz vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento, sem resposta do povo. A resposta dada aos críticos deixa claro também que, mesmo o ímpio, na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar justiça, mesmo para esse ímpio, tem perdão. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus, como era o caso do povo de Israel. E muitos fazem nesses dias. Essa história se repete em nossos dias, porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Felicidade plena só em Jesus, mas aí o homem tem que reconhecer que é um pecador. Conclusão. Depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã.
É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Então aqui a conclusão, ela fecha exatamente mostrando que Deus ele vai refutar por meio do profeta o imaginário do povo de que Deus ele era injusto, e ao mesmo tempo esse discurso é de salvação, e ele é um discurso atual e deve estar na pregação da igreja, mostrando que cada um de nós temos a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, para que cada homem igualmente seja responsabilizado dos seus atos perante Deus. Que Deus nos abençoe, está aí a nossa lição, espero que tenha sido de grande proveito para vocês, como foi para mim, esses ensinamentos mostrando que a responsabilidade de cada um de nós é individual perante Deus. Que Deus nos abençoe, continue orando por nós e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém.